Olá, queridas, queridos e queridos, 2023 foi um ano quente, o ano começou no dia 1º de janeiro, batucando pesado com o Lula subindo a rampa, com o Raoni, com aquela multidiversidade inteira, com aqueles milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo Palácio, e continuou já numa semana, dia 8 de janeiro, com uma tentativa de golpe, com aqueles terroristas, e a gente cobriu tudo, olho no olho. E aqui para você segue um dos vídeos que bombou dessa retrospectiva 2023. De olho nesse vídeo. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Deputado Paulo Bilinski, para suas considerações, por 3 minutos. Ministro, a prorrogação do prazo previsto na portaria 299 para o recadastramento, conforme o senhor acabou de informar, na realidade só aproveita ao governo, porque postergou por mais um mês, no mínimo, como Vossa Excelência colocou, o prazo em que lojas, clubes e atiradores ficam... Com licença, presidente. O senhor pode me recompor o tempo, Retome por o gentileza? tempo. Secretaria, retome o tempo do deputado Bilinski, por favor. O tempo, presidente. Pode repor os 3. Posso retomar? Pode retomar. Bom, então nós temos aqui um prazo que vai de mais ou menos 7 a 8 meses em que lojas deixaram de vender armas, clubes deixaram de faturar, deixaram de recolher tributo. Essa queda de faturamento, ministro, chegou a 90%. Não existe no Brasil negócio algum que consiga sobreviver a uma queda de faturamento de 90%. Empregos foram perdidos. Tributos deixaram de ser recolhidos. Tudo por uma decisão que Vossa Excelência, no seu discurso de abertura, deixou claro, né? Que se trata de uma questão de visões diferentes de país. Uma questão de programa de governo. Então eu queria colocar, ministro, primeiro um ponto. O Estatuto do Desarmamento, que é a legislação 10.826, que regulamenta esse assunto, ele foi votado por essa casa, por representantes do povo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o Estatuto do Desarmamento já regulamentava vários das disposições que foram revogadas pelo decreto. O senhor poderia afirmar que, então, a vontade do povo pode ser revista de 4 em 4 anos, proibindo que o cidadão de bem tenha acesso a armas de fogo para defesa, proibindo que a atividade econômica possa ser conduzida no Brasil e revendo diversos fundamentos da nossa democracia. Eu queria que o senhor respondesse, então, se é uma questão de governo. A retirada do porte de trânsito, do atirador, o impedimento de concessão de novos CRs, a diminuição em 90% do faturamento de lojas e clubes. E, para encerrar, presidente, Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência, se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu quero fazer um desagravo ao presidente Lula, porque realmente não é justa a alusão, por 2 razões. A primeira, a comparação histórica indevida em relação a certos personagens.
Em segundo lugar, porque o nosso A comparação governo... é devida, excelência. Presidente, fala. Senhores, de parte a parte, não vamos interromper a fala de quem quer que seja, senhores. Ministro, retome, por gentileza, o seu tempo. Retome os 3 segundos lá, secretaria. Por gentileza, vamos contribuir. Respeitem os papéis aqui. Os deputados da oposição têm um papel, a situação tem outro, o ministro tem um, eu tenho um papel na presidência. Ministro, por gentileza. Então, realmente é uma comparação injusta por 2 razões. A primeira, companhias que não têm nenhuma pertinência biográfica ou política com o presidente Lula. Em segundo lugar, porque até o presente momento não houve nenhuma apreensão de armas legais no Brasil. O que houve foi a apreensão de armas ilegais. Milhares de armas. Milhares de armas ilegais. E essas armas ilegais devem ser apreendidas e continuarão a ser. E não é uma questão de governo, é uma questão de lei. Nós temos uma lei no Brasil, um conjunto de leis, que fazem com que nós tenhamos uma diferença. Diferença que nós reconhecemos que é legítima no regime democrático. Eu confio nas polícias. Eu acho que as polícias do nosso país merecem consideração e confiança. Há pessoas que não confiam na polícia e desejam instaurar uma espécie de vale-tudo no Brasil. Nós discordamos disso. Nós estamos, na nossa ótica, dando cumprimento à lei. E estamos em ótima companhia, porque o decreto editado pelo presidente da República foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade ADC 85. Então, não há como sequer debater a esta altura, em nenhuma instância, se o decreto está certo ou errado, primeiro, porque ele existe. Segundo, foi emanado de uma autoridade competente. Terceiro, houve uma impugnação e ele teve a sua juridicidade, constitucionalidade confirmada pelo máximo tribunal do país. Então, é disto que nós estamos aqui tratando. Não há possibilidade, deputado, de nós considerarmos que serão 7 ou 8 meses, porque nós estamos ainda no mês de abril e nós tomamos posse em janeiro. Como acabei de informar o senhor deputado anterior, a nossa previsão, nosso desejo, a não ser que haja alguma intercorrência, é que o novo decreto saia em maio. Então, nós esperamos que nem 5 meses transcorram entre a posse e a edição desse novo decreto. E aí sim, nós teremos, se Deus quiser, a retomada de novos registros, novos cadastros, enfim. Não é nosso desejo que este mercado seja encerrado. Nós respeitamos este mercado. Embora nós consideremos que a parte ilegal deve ser combatida firmemente. Isso nós estamos fazendo. Outro dia, no Rio de Janeiro, foram apreendidas 1.500 armas. Deputado Eduardo Bolsonaro vai falar pela liderança também? Liderança da minoria? Sim. Quantos minutos? São 3, porque vai dividir contra os 2 deputados. São 8 minutos. Sim, é 3, 2,5, 2,5. 3, deputado Eduardo Bolsonaro. 2,5, deputado Éder Mauro. E 2,5, deputado Gilvan. Perfeito. Por gentileza. Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin. E sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, contra o Hitler, contra o Mao Tse-tung, contra o Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não, coincidentemente, a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então, o deputado Paulo Bilinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala no tocante às armas de fogo. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que é,
que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja Mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito no liberou geral, quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022, onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, né, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não quer uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro, que elas não podem vir a público? Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando praxe. Vide, né, presidente, que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência, que certamente enriqueceriam. Então, o discurso realmente não convém tanto com a prática. As perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência. Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente. Presidente. Mais uma Presidente. vez. Mais uma vez. Presidente. Isso é uma falta de respeito, esse comportamento, presidente. Secretaria, por gentileza, zero o tempo de novo. Os candidatos disputam eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Gilberto. Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui, estou respondendo a todas as perguntas. Presidente. Edemauro. Senhores, silêncio. Silêncio, deputado Adalmauro.
Só um pouquinho. Deputado Éder Mauro, deputado Rubens, por gentileza. Mantenham-se em silêncio. Senhores, por gentileza, todos. Nós estamos indo bem, o ministro está respondendo, os senhores estão perguntando, dando continuidade. Sem interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, essas questões políticas do tal ou qual governo realmente não são cabíveis nesse momento. Haverá um momento de 2026, o senhor dizer tudo que o senhor disse e a população apreciar e julgar novamente os políticos. Em relação a outras considerações sobre essa questão da política armamentista, quando eu me refiro... Então, prosseguindo nas respostas, em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia, na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então, é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isso. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação, legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta: não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros, mas eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Me perguntam, quem são aqueles que dizem combater o crime e, na verdade, são sócios dele? São várias categorias de pessoas. Eu tenho aqui